vereadores, que poderão fazer os questionamentos, e, em seguida, o senhor terá mais 5 minutos para retorno. Primeiro, 10 minutos, aí perguntas dos vereadores, e o senhor tem 5 minutos para as respostas, tá bem? Fique à vontade. Obrigada. Pronto, todos me escutando? Muito boa noite a todos. Eu sou Andrei. Com certeza, muitos aqui não me conhecem. Eu sou biólogo formado aqui na Unesp. Sou especialista em plantas medicinais e venho aqui fazer um convite a todos da casa e todos os interessados que estão nos assistindo ali online, né? Então, primeiramente, eu vou apresentar a temática, porque eu sei que é uma temática bastante alternativa, digamos assim. Eu sou secretário de um grupo de trabalho aqui do município, que vem se desenvolvendo ao longo do ano passado e desse ano, onde a gente debate e tenta desenvolver políticas e ações nas prerrogativas de plantas medicinais e fitoterapia dentro do município, baseado em algumas leis federais que estimulam e incentivam essas novas pautas, né? Então, eu vou apresentar inicialmente o que vem sendo feito a nível federal e o que vem sendo feito aqui no município, né? Bom, então a gente sabe que na época de pandemia principalmente, né, houve um crescimento muito grande de buscas por tratamentos alternativos e tratamentos naturais, porque todo mundo estava com aquele grande medo, né, aquele receio. E as buscas dentro do Google, por exemplo, aumentaram em torno de 80 vezes nesse período de pandemia. Pós-pandemia, isso aí teve uma leve e ligeira redução. Muito obrigado. Uma ligeira redução, entretanto, seguiu em expansão esse tipo de busca e esse tipo de interesse, tanto social quanto da indústria. Né? Aqui em Botucatu, a gente expressa essa indústria dentro da Centroflora, não sei se todos conhecem, mas uma grande empresa que trabalha no setor de plantas medicinais e fitoterápicos. E a gente tem um desenvolvimento nacional muito aquém daquele que a gente poderia, dada a biodiversidade que a gente possui em território nacional, né? Mas algumas outras empresas, principalmente europeias, né? Falando aqui de algumas europeias, a gente tem que mais de 45% dos medicamentos fabricados por elas são advindos de estudos com plantas e substâncias derivadas diretamente de plantas medicinais. Então, em cima dessa tônica é que a gente busca trabalhar e tentar desenvolver aqui no município algumas outras ações e atividades que percorram esses caminhos, né? Então, aqui no município, a gente, principalmente no CSE da Vila Ferroviária, né, com o apoio do Dr. Augusto, a gente tem um horto medicinal, onde a gente trabalha diretamente com a comunidade para fazer o desenvolvimento do horto e o desenvolvimento dos preparados. A gente trabalha com alguns fitopreparados, ou seja, tintura, xarope, extrações alcoólicas, extrações glicólicas, para uso da comunidade, além de fazer a distribuição, multiplicação e produção em loco ali de mudas de espécies tanto nativas, muitas são nativas, como não nativas, mas de interesse médico e medicinal. A gente tem um histórico de uso humano muito longo, né? Desde que o ser humano é ser humano, a gente convive com plantas, tanto para alimentação quanto para moradia. Então, por exemplo, casas feitas de madeira, pau a pique, são parte da nossa história como povo. Talvez a gente, povo branco principalmente, não tenha tanto contato, entretanto, os indígenas, eles fazem uso disso há muito tempo. Então, a gente vem nessa tônica de como uma rememoração, né? Não só no intuito de tornar a saúde mais leve, menos
industrializada, industrial, dependente diretamente de uma indústria pesada, mas também no sentido de rememorar aquilo que muito da gente sabe? Eu acho que vem nesse valor. E o grupo vem trabalhando uma tônica de buscar instruir a comunidade acerca dessas temáticas, mas também trazendo a tônica de um desenvolvimento municipal. Esperamos a gente em 2025, né? E já deixo aqui a casa ciente dessa nossa luta, que existe uma proposta federal sobre farmácias vivas. Não sei se alguns de vocês já escutaram acerca disso, né? Mas alguns municípios do Brasil já possuem farmácias vivas implantadas, aonde são produzidos do cultivo aos extratos substâncias padronizadas pela Anvisa, tudo regulamentado certinho, mas substâncias derivadas diretamente e unicamente de plantas. E a proposta é que o município de Botucatu receba isso no ano de 2025, onde esse grupo foi formado, né, um grupo técnico, foi formado com vários profissionais, tem farmacêutico, biólogo, tem médico, nutricionista, tem inúmeros profissionais envolvidos dentro do desenvolvimento e escrita desse projeto, né? E a ideia é que o município de Botucatu seja um beneficiado com esse investimento, que seria uma parceria da prefeitura e do governo federal. O governo federal entraria com uma verba de infraestrutura, enquanto que o município entraria com essa verba de consolidação, né? Então, por exemplo, os custos de contratação, para que o investimento federal não escorra pelos dedos, né? E dada esse cenário, a gente, como a gente sabe que é uma proposta um tanto quanto arrojada, né? Não é uma coisa tão pequena, não é tão fácil, a gente precisa de muitos apoios de secretarias diversas e pessoas diversas, as quais a gente ainda vem articulando. A gente tende a começar pequenininho, miudinho aqui mesmo, fazendo um convite nessa casa, para um evento que a gente vai fazer, um circuito de palestras em apoio aos CONOS, os Conselhos de Saúde. Também me faço presente como membro do CONOS do meu bairro, né, da Vila São Lúcio, e a gente pretende usar e articular com os outros conselhos de saúde, né, das unidades de saúde, um ciclo de palestras para tentar expor para profissionais também, mas para a comunidade de forma geral, como que funciona e como que as pessoas poderiam estar fazendo uso de plantas medicinais que já existe aqui no município, vide o CSE da Vila Ferroviária, que tem todo um apoio, uma estrutura muito legal. E aí, no dia 26, às 5 horas, lá na Vila São Lúcio, a gente vai estar fazendo uma palestra onde um doutor Augusto, que é um médico do posto de saúde lá da Vila Ferroviária, e o Bitar vão estar apresentando um pouquinho, assim, tocando um pouquinho dessa temática de plantas medicinais. E eu gostaria de fazer o convite a todos os presentes aqui nessa casa e todos os presentes na internet ali com a gente, de que estejam lá. Vai ser em loco mesmo, na unidade de saúde da Vila São Lúcio, fica perto do Pão de Açúcar ali, caso o pessoal não saiba. Podem acessar pelo Instagram do CONOS, Vila São Lúcio, mas também a gente vai estar disponibilizando em algumas outras fontes, assim. Amanhã esperamos estar na rádio, talvez na quinta, e seguimos nessa tônica. Deixo aberto a todos para dúvidas e explicações ademais. Muito obrigado. Encontra-se escrito o vereador Curumim, tem 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui comentar o Andrei. Parabéns pelo assunto, é um assunto de extrema importância. Botucatu, hoje, a gente percebe que as pessoas
elas têm uma dependência muito grande por medicamentos industrializados. A gente vê pela quantidade de farmácias que abrem no município, praticamente uma ao lado da outra. E é um assunto, Andrei, que tem meu total apoio, porque as pessoas, sem perceber, elas estão adoecendo diariamente e se tornam dependentes de remédio. Às vezes, nem tem necessidade de tomar remédio, entra na farmácia para sair com algum medicamento, e isso sem ver os efeitos colaterais, muitas das vezes, desses medicamentos. Então, parabéns pela sua explanação. É um assunto que a gente sabe, você falou muito bem, está gatinhando, mas tem que ter muito apoio, porque é de saúde pública que a gente está tratando aqui. Eu já conheci a Miriam Fume, estava aqui, ela sempre defendeu essa bandeira, e conte conosco naquilo que nós pudermos ser útil e ajudar. Não tenho pergunta, mas só quis complementar, porque às vezes as pessoas ouvindo agora, parece um assunto como qualquer outro, mas é um assunto de extrema importância, tem que ter uma abordagem específica, inclusive nessa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, para fortalecer ainda mais essa ideia das plantas medicinais. Tudo que é natural é bom. Então, parabéns e Muito conte obrigado. conosco nessa caminhada. Próximo vereador inscrito, o vereador Palinha, tem 2 minutos. Boa noite, Andrei. Gostaria de parabenizar também. A gente esteve presente quando houve a inauguração da horta lá do Centro de Saúde da Vila Ferroviária. Eu lembro. Peguei um pedacinho do final da palestra, a gente estava em outra ação nesse dia. Muito se fala hoje em dia, né, de medicinas integrativas, inclusive, assim, algo muito bacana, até, né, aproveitando a fala do vereador Curumim e a sua própria fala, né, a gente vê, inclusive, os próprios muitos médicos, né, que eles hoje em dia já têm tentado, a gente chama, né, de fazer o desmame, né, de certos medicamentos. Eu falo porque eu acompanho. Então, tipo, a última consulta que eu tive, a minha médica falou isso: precisa começar a desmamar. Só que não pode ser algo abrupto, né? E como o Curumim falou, a natureza é muito sábia, né? E a gente até teve na sexta-feira aqui a entrega de um título de cidadão botucatuense, não sei se se inscreveu, se ia falar sobre isso, mas para o Peter, né, que é o presidente da Centroflora, que faz esse trabalho, desenvolve esse trabalho incrível em Botucatu, que leva o nome para Botucatu. E você falou, né, assim, na verdade, a gente tem matéria-prima, acho que com certeza é o país que mais tem matéria-prima do mundo, né, em todos os sentidos, né, mas infelizmente o Brasil sempre escolhe caminhar atrás, ou então terceirizar aquilo que está nas suas próprias mãos. Que Botucatu não faça isso. Exato. Que a gente possa abraçar essa causa, que a gente possa realmente, assim, trazer isso como política pública para o município, porque é uma política pública, né? Então, assim como o Curumim me coloca à disposição também, né, para a gente poder encampar essa luta tão bonita, né, que a gente sabe que vai fazer diferença na saúde e na vida de tanta gente. Tá bom? Parabéns, Andrei. Muito obrigado. Próximo. Tem 2 minutos. Olá, Andrei, boa noite também. Como dos meus colegas, primeiramente quero te parabenizar. Esse assunto é um assunto apaixonante, plantas medicinais, fitoterápicos, né? A Miriam realmente é uma grande entusiasta, ela está sempre lembrando a gente. Eu estive presente lá no evento lá do Centro de Saúde Escola. Essa é uma iniciativa maravilhosa, com uma relação custo-benefício maravilhosa. Então, a gente precisa trazer aquele conhecimento empírico gigantesco das nossas avós, bisavós, que viam nas plantas medicinais o segredo, né? Então, a gente sabe que muita gente hoje busca alguns ansiolíticos sintéticos, e a gente tem, por exemplo, no Passiflora um resultado maravilhoso. Eu conheço um pouquinho essa área, que eu trabalhei na Centroflora, né, por quase 10 anos, e eu era um entusiasta dos projetos de produção e dos processos farmoquímicos que a empresa tem. Então, eu coloquei 2 pontos aqui, um deles, esse que o Palinha falou. Nós tivemos a honra e a satisfação e a grande alegria de dar um título de cidadão botucatuense para o Peter, que é o presidente da Centroflora que tem um conhecimento
gigantesco no assunto, além do que vários outros profissionais aqui da cidade também conhecedores, precisamos aproveitar isso, né? Existem leis federais que tratam dos fitoterápicos, da sua implicação, inclusive técnico-científica, mas que são poucos conhecidos. E, por fim, nós temos uma comissão de saúde aqui na Câmara, da qual participam eu, a vereadora Alessandra Lucchesi, a vereadora Cláudia Gabriel, e a gente gostaria muito, junto dessa comissão, de apoiá-lo e ver como a gente pode unir forças e levar esse assunto onde ele precisa ser levado. Parabéns. Muito obrigado pelo apoio. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Alessandra Lucchesi, tem 2 minutos. Boa noite, Andrei. Boa noite a todos, novamente. Acho que o Silvio acabou falando que era minha grande intenção de apresentar a Comissão de Saúde, para que você tenha a oportunidade de trazer dados e informações. A Cláudia hoje preside essa comissão, inclusive, para que a gente possa se debruçar. É um assunto novo, é um novo velho, né? Porque eu acho que é o que antigamente se fazia, e agora a gente, depois de uma lacuna nas nossas gerações, trazemos novamente para essa discussão. Inclusive, já fiz várias matérias pedindo todas as saúdes alternativas em nossa cidade, porque valorizo muito esse tipo de ação. Acho que a ideia de citar o Peter aqui de sexta-feira foi também incrível, de a gente ter um grande exemplo de um empresário que transformou, né, uma farmácia viva que ele tinha, tão pequenininha, específica de um único item, se transformou nessa anidro gigante que nós temos em Botucatu, trazendo tantas benfeitorias para todos. Então, eu desejo sucesso às farmácias vivas, e acredito que vai faltar realmente informações e dados para que esses projetos realmente aconteçam. Você disse que o governo federal traz a bagagem, o financeiro da infraestrutura, isso, não é? E daí a gente precisava, talvez seja essa a minha pergunta para a noite de hoje, caso você saiba responder, o que de obrigação teria, em nível de equipe multidisciplinar, para que essa farmácia viva aconteça, e como nós já temos um modelo acontecendo no CS1, se você já tem mais ou menos a proximidade de valor de investimento que a Prefeitura de Botucatu teria que contribuir com isso. Estamos falando em milhões ou em milhares? Então, por favor, muito obrigada, seja bem-vindo. E acredito que eu era a última a falar, senhor presidente. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Sargento Lauda, tem 2 minutos. Boa noite, Andrei. O que eu ia Boa noite. comentar aqui, os senhores vereadores, os seus comentários, diversos deles já comentaram. A verdade é o seguinte, nós perdemos tudo isso que os nossos antepassados passaram para nós. A minha avó ensinou a minha mãe a cultivar e utilizar as medicinas naturais que a gente plantava, que eles plantavam nos seus quintais. E isso, ao longo do tempo, foi se perdendo. Que o produto natural, ele não tem todos esses efeitos colaterais que tem os fármacos de hoje. Então, eu só tenho que te agradecer de você trazer esse assunto, reviver tudo isso, ofertar isso para a população, que é muito mais em conta, você pode ter ali no seu quintal, entendeu? Saber o efeito de cada um. E eu vou pedir desculpas, porque tem uma médica da Demétria também, que ela trabalha muito nesse sentido, mas eu não recordo o nome dela. Agora, eu conheço ela, e ela trabalha muito nesse sentido também. Eu acho que depois, fazer uma aproximação com ela também vai ser... Doutora Karina Pavão, talvez? Eu não lembro o nome, mas eu, de vista, eu conheço ela, e eu, inclusive, conversei com ela, não tem muito tempo. Trazer ela junto, com toda a experiência dela, o doutor Bittar, todo esse pessoal, né? E vamos, né, fazer uso da medicina natural, de todos esses remédios que são naturais, que eu tenho certeza que, além de poupar no bolso, entendeu? Vai ser melhor para a saúde. Obrigado, viu? Acabaram-se as inscrições dos vereadores, agradeço a toda a participação. Andrei, agora você tem 5 minutos para poder dar um retorno de todos os questionamentos, individual ou coletivo, como você quiser, tá bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu sinto uma simpatia muito grande dessa casa com relação a essas pautas.
o que eu acho muito valoroso, e acredito que a comunidade também sinta o mesmo que os senhores aqui e senhoras também estão aqui representando, né? E, bom, eu acho que o que me ficou é só te dizer de que não está perdido. Aí é uma resposta para o senhor de que não está perdido. A gente acha que está, porque sim, a gente se distanciou. Ao longo de muito tempo, a distância tomou espaço, mas não está perdido. Tem muitas pessoas resgatando esses conhecimentos, além de muitas pessoas que nunca sequer os perderam de vista. E a gente busca trazer essas pessoas para esse nosso enredo, para esse nosso time, cada dia mais. E quanto à pergunta, à indagação que você fez, eu acredito que o grupo técnico teria que sentar para montar uma resposta. A gente não tem essa resposta de prontidão ainda, mas a casa de valores seria em milhares até, no máximo, algum milhão, acredito eu, porque é a proposta que vem da esfera federal. Então, a contrapartida municipal não poderia exceder a partida federal. Isso é a única coisa que eu posso te dar como garantia, né? O teto de investimento federal gira em torno da casa de 1,5 milhão. Então, não passaria disso em hipótese alguma. Mas a gente tem algumas experiências, por exemplo, de Araraquara, que são parceiros nossos aprovados. Eles estão implantando esse ano a Farmácia Viva de Araraquara, e eles poderiam dar uma resposta. A gente poderia fazer um convite conjunto com eles, para que eles pontuassem com um pouco mais de propriedade esse nível de custos. Mas eu acredito que a possibilidade de alçada do município. Quando a gente olha as pastas da Secretaria de Saúde, não é algo fora de escala para o custo e retorno social que a gente teria, né? Isso geraria uma certa independência e uma autonomia de produção farmacêutica no município, a nível de município mesmo. Uma área muito pequena para produção, não exige uma área de grandes hectares para fazer essa produção, e um laboratório médio. Não precisa ser uma coisa também de ponta. É uma tecnologia que exige, o que a gente fala na indústria, né? É uma indústria leve, não é uma indústria pesada. Então, o investimento não é tão alto. E aí o que a gente precisaria são profissionais, né? E aí a gente tem para recomendar. Mas eu acho que é uma coisa que a gente poderia sentar junto com essa comissão. Faço o convite para vocês, né, de que nos reunamos, a comissão de saúde, para poder conversar alguns pontos um pouco mais sensíveis, que acredito que, com certeza, vão surgindo ao longo do diálogo. Muito obrigado a todos aqui dessa casa pela atenção, e fica o convite, dia 26, às 5 horas, lá na unidade de saúde da Vila São Lúcio. E, para quem quiser, toda terça-feira de manhã, das 8 ao meio-dia, a gente está no CSE da Vila Ferroviária, junto com o Dr. Augusto, todas as terças. Tá certo? Muito Convido a obrigado. vereadora Cláudia que possa acompanhar o Andrei, por favor.